Alô, boa tarde a todos. Bem-vindos ao curso de Cocriação, Cria a Tua Realidade, um curso gratuito que temos como oferta na Escola de Desenvolvimento Humano. O meu nome é Andreia Barros Mascarenhas e serei eu a vossa formadora, que iremos falar, ou que eu irei falar para vocês, para ouvirem, como este vídeo com material também de apoio ao material que está lá colocado no Classroom para cada aluno ler. E porquê é que serei eu esta formadora, a formadora desta formação? Uma das coisas que quem me acompanha, e eu em termos de trabalho faço sessões de coaching de marketing pessoal, uma das coisas que para mim foi fácil trabalhar, fácil como quem diz, é a parte da lei da atração. E este também foi um trabalho que eu também me propus fazer antes de começar a verificar o que é que realmente funciona e o que é que realmente não funciona a nível da lei da atração. E muitas vezes é dito às pessoas que tudo se consegue criar através de meta, tarefa, ação. No entanto, existe uma série de situações das quais são necessárias, como se fossem alguns procedimentos, que muitas das vezes nós não entendemos, mas que são necessários para atrair a tal cocriação da nossa realidade. Primeiro do que tudo, é importante nós sabermos o que é que nós queremos criar, ou o que é que nós queremos atrair à nossa vida. E normalmente nós queremos muito as coisas que são porque a outra pessoa tem, eu também quero ter. E isso não vai de encontro àquilo que nós somos, que é a nossa realidade. Eu dou muito este exemplo, a definição de sucesso. Para algumas pessoas, a definição de sucesso é ter milhões na conta, para outras é ter uma casa no campo e não trabalhar mais e não lidar com o dinheiro. Ambas as definições estão certas, ok? A realidade é o que é que te faz sentido para ti. E normalmente nós não paramos um bocadinho de tempo para pensar o que é que faz sentido para mim. E isto só é possível através de muito silêncio, de muita meditação, de muito trabalho interior, de muita contemplação, de escrever, ler e tentar perceber, faz-me sentido a mim eu ter uma agenda cheia e trabalhar, ou faz-me sentido eu ter menos trabalho e mais qualidade de vida? Faz mais tempo a mim eu dedicar-me à minha família e se calhar o meu retorno financeiro ser menor, ou pode estar ela por ela. Faz mais sentido a mim eu ser empresário e ter pessoas a trabalhar para mim, ou eu não quero de toda esta responsabilidade e eu posso trabalhar para mim e ser feliz assim? Faz mais sentido a mim eu andar por Portugal inteiro ou pelo mundo a fazer aquilo que eu gosto, ou faz-me sentido a mim eu ter uma lojinha pequena no comércio local na minha zona? Tudo isto são opções válidas, tudo. O que tem que fazer sentido é para ti. Então, normalmente a pessoa quando imagina-se a querer criar alguma coisa, é um pouquinho, ainda vamos buscar um bocadinho aquilo que está formatado na sociedade ou o que é que está a dar resultado para outra pessoa. E vamos imaginar isto. Às vezes a nível de casamentos e casais, a pessoa nem sequer tem a ambição de casar e é muito adepta da sua própria liberdade, mas porque existe uma pressão da família, porque existe uma pressão da sociedade, a pessoa até pensa, ok, vamos ter que chegar ali àquela idade e vou ter que casar. E isto depois vai contra a essência da pessoa. Então, quando eu coloco em querer criar a minha realidade, primeiro passo, passar bastante tempo em silêncio comigo para ouvir o que é que eu quero realmente para a minha vida. É aqui que eu vou dar a primeira sugestão. Durante um mês, 30 dias, tenta retirar para ti 30 minutos por dia, para estares em silêncio. Pode ser a meditar, pode ser meditar só a contemplar, em silêncio, nada de meditações, música, só em silêncio. Ou então tirares meia hora para fazeres uma caminhada, pode ser no meio da natureza, pode ser ao pé do mar,
meia hora só para ti, sem telemóveis, sem levar ninguém contigo. E durante essa meia hora, questiona para ti, o que é expectável que eu esteja cá a fazer? Todos nós, quando reencarnamos neste planeta Terra, temos algo para cumprir. E muitas vezes é também através de uma parte profissional que nós nos cumprimos através da nossa missão de alma. E é aqui que normalmente as pessoas pensam, mas como é que depois eu ganho dinheiro? Isso é outra parte. Tenta, durante esta meia hora diária, fazer esta pergunta para ti. Não é a ninguém, é para ti. E é normal que se calhar o primeiro dia venha uma mensagem ou uma ideia, uma intuição muito igual àquilo que todas as pessoas sentem. Devia ser formadora, ou devia ser terapeuta, ou devia ser cozinheira, o que for. As primeiras ideias normalmente ainda vêm todas muito formatadas, muito dentro das caixas, ok? Ainda não estão mesmo dentro da nossa essência. No final desse mês, esperando que tu tenhas uma ideia por dia, no final desse mês, olha para todas as tuas ideias, ok? E dessas 30 ideias, seleciona 3. Aquelas 3 que tu dizes, eu faria isto, eu realmente faria isto. E não coloques o teu pensamento, a tua parte mental, a fazer aquela questão que é, mas como é que eu ganho dinheiro isto? Quando nós colocamos isto, já estamos a interferir no processo. O dinheiro é sempre uma consequência do trabalho que nós fazemos muito bem feito, que é o fazer com alma, independentemente do dinheiro que ganhamos ou que não ganhamos. Isso é uma questão a posteriori, que também é necessária ser trabalhada, ok? Então, primeira coisa, selecionar as 30 ideias intuitivas que vão dentro de ti e depois a seguir selecionar 3 que tu farias, ok? Agora, quando nós chegamos a essas 3 ideias, vamos perguntar assim, o que é que eu necessito para fazer? Quando nós às vezes falamos em cocriação, pensamos que isto é só fazer afirmações positivas, colocar no mapa de sonhos e a situação aparece. Não, tem que haver uma continuação de uma ação. E é aqui que nós começamos a criar energeticamente aquilo que nós queremos ter na nossa vida. Vou dar este exemplo. Se tu tens o sonho de criar uma família, de casar, ter filhos, etc., e até sentes isto dentro das tuas meditações, que será este o processo. Rodeia-te de pessoas que tenham famílias inspiradoras, rodeia-te de pessoas que são bem-sucedidas nesse aspecto, visita coisas que tenham relacionados com casamentos, imagina como é que seria, se for o caso em termos de visitar sítios e espaços para ver como é que tu te sentes, faz. Por exemplo, tu queres ser mãe ou queres ser pai, mas sentes que há algum desafio que não consegues. Tenta ir a um parque infantil, estar a sentir aquela energia, aquela vibração, onde é ali trabalhado mais a parte infantil. Se alguma amiga tua ou um amigo teu tem crianças pequenas, bebés, tenta passar algum tempo e ver como é que tu reages. Porque é quando tu te colocas nas situações, é que tu vês como é que a tua vibração, o teu corpo se manifesta. Porque uma coisa é aquilo que a minha mente quer, outra coisa é aquilo que eu sinto e quando eu começo a experienciar, eu começo a ver, sinto-me bem, não me sinto bem, se eu não me estou a sentir bem, porquê é que eu não me estou a sentir bem, o que é que está aqui dentro que não está a ressoar com aquilo que afinal eu estou a idealizar. Por exemplo, eu quero ganhar muito dinheiro, às vezes acontece muito isto, eu quero ganhar muito dinheiro, mas aqui é importante, quero ganhar muito dinheiro, mas como? E imagina que tu até dizes, ok, eu gostava de poder frequentar sítios top, sítios todos XPTO. Tenta ir a um hotel 5 estrelas, beber um café. Tenta entrar, como é que tu te sentes? Tenta entrar dentro de um restaurante, nem que seja só para ver em menta, se não tiveres ainda uma capacidade financeira para adquirires a nível da refeição. Como é que tu te sentes? Imaginas, passas numas lojas de roupa que tu até acabas por ficar deslumbrado, entra, experiencia,
é importante aqui experienciar. É uma das técnicas do tal fingir, 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 até que se torne realidade. Tenta entender como é que tu te sentes, porque tu aí também vais estar a dar um passo na tua cocriação. Se tu sentires que aquilo, sentes-te bem, ou, por exemplo, a questão de um carro, eu idealizava ter um carro todo XPTO, familiar, faz um test drive. Uma casa, visita aquela casa que tu gostavas de ter. Porque quando nós estamos lá a experienciar, mesmo que ainda não seja nosso, já estamos a dar um passo para saber se isto seria para mim ou não. Pode acontecer duas situações. Podes sentir, estar lá e dizer assim, pá, realmente isto é para mim e eu quero isto para a minha vida. Ou então podes chegar lá e dizer assim, eu quero isto para a minha vida, mas eu não sei como é que eu vou conseguir atrair isto. Ok? As duas situações estão válidas. Eu costumo dizer, o como é a parte mais fácil, porque aí a partir do momento em que tu dizes, ok, fui ver aquela casa e é ali que eu quero viver, fui experimentar o carro e o carro é mesmo aquilo que eu quero, o como é a parte mais fácil, ok? Quando eu vou e afinal não me sinto ou não me sinto confortável, é porque então se calhar ainda temos que continuar a trabalhar para dentro de nós e entender qual é a tua verdade, qual é que é aquilo realmente que tu queres co-criar. Estiveste nos sítios, experienciaste e realmente é aquilo que tu queres ter na tua vida, realmente é esse tipo de situação. Então aí podes começar a olhar para o tipo de negócio ou o tipo de objeto que tu queres ou os teus 3 top de sonhos que tu queres realizar. Pergunta-te a ti mesmo, como é que eu posso realizar isto? Qual é o recurso que eu tenho? Trabalhar mais para conseguir juntar dinheiro? Montar um plano de negócio para montar um negócio? Se for para criar a família, conhecer várias pessoas, propor-me a ir sair fora, jantar, dizer aos meus amigos, eu quero criar a minha família. Eu digo isto porque eu tenho uma amiga minha que durante muito tempo o sonho dela era ter um casamento, criar a família. Mas quando estávamos entre amigos, ela colocava outra coisa completamente diferente, que era, não, eu estou otimamente bem, sem relação, etc, etc. No dia que ela manifestou e disse, não, eu quero ter uma relação, eu quero casar, eu estou à procura, eu estou disponível. E normalmente nós utilizamos muito estes truques, que é, eu quero atingir aquele sonho, mas eu não vou partilhar com ninguém. Eu quero atingir aquele tipo de relacionamento, mas eu não vou partilhar. Não! Porque nós nunca sabemos quem está à nossa frente. Quando tu dizes, eu quero atrair aquele sonho, tu não sabes se as pessoas que estão à tua frente conhecem alguém que te podem ajudar a criar aquele sonho. Não sabes se está ali alguém que já teve o mesmo sonho que tu e pode te ajudar com todos os passos para que tu também consigas conquistar o teu sonho. Quando tu colocas também, eu quero ter uma relação, não sabes se existe ali alguém naquele grupo de amigos ou naquele sítio onde tu estás que diga assim, que engraçado, também tenho um amigo meu que também está disponível e que também quer estar à procura de ter uma relação. Então, o primeiro passo também, o primeiro não, que é o segundo, porque o primeiro passo foi tu estares contigo para saberes o que queres. O segundo passo também é eu estar disponível para aquilo que eu quero entrar dentro de mim, de entrar dentro da minha vida, da minha energia. Mas para isso eu preciso de abrir as portas da minha alma para que isso venha. Ora, se eu quero criar um negócio, se eu quero criar, montar alguma coisa, então eu vou ter que fazer, é aqui que entra a parte da ação. Se eu quero criar um negócio, vou fazer um plano de negócios, vou estruturar, vou pesquisar o que é que existe no mercado, vou colocar tipo tópico, o que é que eu gostava de ter, o que é que eu não gostava de ter, como é que eu gostava de ganhar dinheiro. Mesmo que isso não seja no imediato, pelo menos no timing de construção, tu já estás a começar a criar algo, já estás a começar a ganhar forma. E depois aí acontece algo sempre, por magia ou não vou aprofundar agora muito esta temática, que é, começam a aparecer umas tais ajudas que te possam dar forma àquilo que tu queres para a tua vida. Agora, nós não conseguimos criar nada se não houver algo que esteja relacionado com a nossa ação. Ok,
Então, eu sei que quero ser cozinheira, quero criar bolinhos para vender para fora. Então, eu se calhar vou ter que começar a comprar livros de receitas, se calhar vou ter que comprar algum robô de cozinha, se calhar eu vou ter que comprar os ingredientes para começar a fazer, se calhar até posso fazer os primeiros bolos e oferecer aos meus amigos para saber o que é que eles acham. O feedback foi positivo, então se calhar posso começar a pensar num logotipo, posso começar a pensar em criar uma página de redes sociais, posso começar a apresentar um panfleto e um cartão, posso começar a apresentar os meus produtos ou a cafés, ou a sítios parceiros, ou até a vender mesmo a nível de internet, mas foram passinho a passinho, passinho a passinho, até tu atingires aquele objetivo, ok? O mesmo se aplica quando tu, por exemplo, queres ter uma casa. Começas a ver uma casa, começas a ver outra casa, começas a ver outra casa. Ok, preciso ganhar mais dinheiro. Ou crio um negócio para aumentar o dinheiro, ou troco de trabalho, se for o caso, ou começo a reestruturar as minhas dívidas para eu conseguir então ter a casa. Então começamos a dar passos para a conquista dos nossos objetivos, ou neste caso do nosso sonho. Nos meus acompanhamentos, enquanto coaching de marketing pessoal, nos meus acompanhamentos, e eu já vi situações de grandes sonhos, já vi outros sonhos fáceis de conquistar. O que eu noto é que a maioria das pessoas tem muito medo de conseguir atingir o seu sonho. Idealizam o seu sonho como algo tão difícil de se ter, que é quase como se colocassem logo no auto-boicote de não, isto é difícil. Eu costumo dar isto na brincadeira, dizer isto na brincadeira, que normalmente os clientes ou os alunos que chegam até mim, quando eles me trazem o sonho, para mim isto é muito fácil. Talvez porque eu também tenha conseguido atingir os meus sonhos, para mim foi fácil. Não foi fácil o processo, claro que não, tive que fazer estas etapas, mas para mim é fácil porque estes processos foram atingidos, deram resultado na conquista dos meus sonhos. Então, para mim é fácil, talvez porque eu também tenho uma veia mais criativa, é fácil ver a construção do sonho e que muitas vezes a pessoa nem sequer ainda está lá a ver a possibilidade. Como eu disse, normalmente nós quando colocamos um sonho, colocamos mesmo um sonho muito impensável. A tal grande casa maravilhosa, com uma piscina, mas depois quando começamos a desconstruir tudo, a pessoa diz assim, não, se calhar se tivesse assim só uma moradia pequena e que tivesse um espaço verde, para mim era suficiente. Atenção, mas há pessoas que querem mesmo ter aquela casa muito grande, com piscina e tudo mais, e também está tudo certo. Nós temos é que entender em qual é que é a minha vibração, exatamente para eu estar alinhada naquilo que eu quero conquistar. E é isto aqui que vai ser então o desafio que eu te vou propor durante este curso. Primeiro que tudo, 30 minutos por dia durante um mês, para estares em silêncio para contigo. O que é que eu realmente quero na minha vida? O que é expectável eu fazer nesta minha vida? Depois disso, colocar os teus 3 maiores sonhos a serem concretizados. Não quer dizer que os outros não possam ser, mas há aqueles 3 que tu digas mesmo. Realmente, eu quero mesmo. Quando tens esses 3 já selecionados, fazes uma pré-seleção. Como é que eu vou fazer? Quais são os meus recursos? Vamos colocar aqui a nossa criatividade em movimento. Quero ter uma relação? Vou conhecer pessoas. Sem qualquer expectativa, venho só para conhecer. Quero montar um negócio? Vou começar a sonhar e a criar uma estrutura. Quero viajar? Vou começar a pesquisar viagens, valores, formas de fazer voluntariado em que possa fazer as viagens a custo zero ou a um custo mais reduzido. Se quero mudar de trabalho, vou pesquisar que tipo de trabalho que eu gostaria de fazer. E depois, o que é necessário, as metas e tarefas que são necessárias para eu realizar isto. Por exemplo, se eu quero mudar de trabalho e se eu quero atingir outro tipo de trabalho, tenho que tirar alguma formação específica. Posso enviar para lá um e-mail para esta empresa que eu gostaria de trabalhar, a propor-me que queria trabalhar para lá, no sentido deles me poderem dar um estágio, de poder aprender, mesmo que seja por um valor menor. Ação, ação, ação. Quero mudar de casa, vou pedir para visitar aquele tipo de casas ou aquele tipo de carro. Porque depois aqui também é importante tu experienciares, ok? O que é que tu sentes quando estás a viver aquela situação.
Outra coisa também importante é agradecer. Normalmente nós quando estamos a pedir, estamos naquela vibração de falta, ok? Quando eu tiver aquilo é que eu vou ser feliz, quando eu tiver aquilo é que eu vou ser feliz. Saber agradecer pelo que nós já temos hoje também é um exercício poderosíssimo. A gratidão. E às vezes, eu dou muito este exercício também aos meus alunos e aos meus clientes, que é, vamos agradecer e vamos utilizar, eu até dou muito o exercício de fazer 100 coisas das quais nós estamos agradecidas e normalmente eles fazem ali 15, 20 e ficam ali um bocadinho tipo, mas simples. Eu vivo num país que não está em guerra, vivo num país que não existe catástrofes naturais, vivo numa zona em que eu sou mulher e posso andar minimamente à vontade e que não há qualquer tipo de abuso de mim, de eu enquanto ser mulher. Vivo num sítio onde, ou pelo menos neste país, que maioritariamente tem sol, o que nos aumenta também um pouco mais a nossa alegria e interfere com o nosso estado emocional. Tenho dinheiro, pelo menos, para pagar uma renda de casa ou para pagar um café. Tenho um sítio para viver, o que significa que eu tenho água quente para tomar banho, uma cama lavada para dormir à noite, tenho roupa para vestir, só que eu já dei 10 coisas das quais eu estou agradecida. Mas podemos ir mais. Ter saúde, ter uns olhos para ver, o que permite ver tudo, ter 2 pernas e 2 braços, 2 pernas para andar e não estar dependente de uma cadeira de rodas ou numa cama, ter voz e poder falar e poder me expressar, ter ouvidos para poder ouvir, ter uma boa audição, ou seja, já estamos em 15 coisas. São em pequeninas coisas que nós também começamos a dizer assim, ok, eu tenho muito mais para agradecer do que realmente muitas vezes para pedir. E normalmente nós estamos numa de tanto de pedir, do que nos esquecemos de agradecer as pequenas coisas que nós já somos abençoados e que já temos. Eu costumo dizer que por cada coisa que eu peço, que eu gostaria de ter na minha vida, há uma coisa que eu tenho que agradecer, ou pelo menos 5 coisas que eu teria que agradecer. Então aí nós começamos a ver que afinal somos muito mais ricos do que se calhar tínhamos isso em ideia. E esse também é um exercício muito, muito importante. Outro exercício também muito importante é ficar realmente alegre com as pessoas que estão à nossa volta quando atingem os seus sucessos e ficar genuinamente feliz. Normalmente isso é muito difícil quando nós ainda estamos num processo de porque que eu tenho dificuldade em atrair, porque que voltamos à mesma coisa, meditação, ter tempo para mim. Às vezes a minha mente quer uma coisa e a vida quer outra coisa para mim. Se aquilo não está a fluir, vamos ainda mergulhar mais profundamente para entender o que é que me leva a querer ter aquilo. Quando normalmente em sessão eu exploro mais esta questão, por exemplo, às vezes acontece muito as pessoas quererem montar um negócio. E quando eu vou explorar, mas depois existe uma série de auto-boicotes que a pessoa coloca. Quando eu vou explorar aquela situação, normalmente a pessoa quer montar um negócio para mostrar ao ex-marido que é bem sucedido, ou para mostrar à antiga entidade patronal, ou há ali uma ferida com os pais e que tem que mostrar que afinal é bem sucedido, e é através de criar um negócio que ela vai mostrar que é bem sucedido. Okay? Daí às vezes quando me chegam até mim e dizem André, mas eu ando ali e aquilo não flui, há uma forma que é desconstruir o que é que está lá por trás, para tentar perceber por que motivo é que tu não conseguiste ainda atrair aquilo que tu queres atrair. Porque normalmente também voltamos à mesma situação. A minha mente, a sociedade pode querer certas e determinadas coisas para mim que na realidade, na minha essência, eu não quero. Eu vou dar este exemplo de uma aluna minha que eu tive. Ela achava que tinha que ser uma excelente psicóloga de sucesso, que tinha que ser o topo, okay? Mas todos os sítios onde ela estava, ela não conseguia lá parar, porque havia sempre qualquer coisa, alguma questão. Essa pessoa também tem uma série de filhos. O que é que aqui acontecia? A sua essência mesmo, okay? Ela queria ser mãe, e queria ser mãe a tempo inteiro. Okay? Ela queria estar com os seus filhos, tratar dos seus filhos, podia fazer uma outra coisa a nível na área da psicologia, mas em termos de doação, isto era aquilo que ela queria. E então,
ela não queria deixar de ser psicóloga, ela não queria era ser a profissional na área da psicologia e de ganhar dinheiro. Ela queria sim, gostou de ter estudado, mas queria estar a ajudar, mas o que ela queria mesmo, o seu valor principal era ser mãe. Quando desconstruímos isto, e eu propus-lhe a ela para ela falar com o marido e propor, olha, reajuste a nível profissional, reajuste a nível das crianças, etc. Propõe-lhe isso. E ela achava que não, o marido não ia aceitar, queria ficar assim um bocadinho meio chateado. Engraçado, ela foi ter a conversa com o marido e o marido não só aceitou, como lhe deu os parabéns e disse mesmo, ainda bem, porque assim à noite não temos que ser nós os dois ali, estar ali naquela guerra constante de dar o banho aos miúdos, fazer a comida e depois nós estamos os dois cansados e eu acredito que tu aí vais ser uma melhor mãe e eu vou estar só preocupado em ti e em nós, neste caso família, por isso vai, e foi engraçado porque depois, passados uns meses, ela também acabou por ter um aumento, uma progressão de carreira e acabou até por ganhar um pouquinho mais de dinheiro. O que é que eu com isto quero dizer? Desconstruindo o que é que na realidade tu queres, o que querem, o que vocês querem na vossa essência, que isto é muito através de silêncio, 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 meditação, 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 vamos conseguir construir então e dar os passos para atrair realmente a cocriação daquilo que está alinhado com a nossa verdade. E a nossa verdade é única. Não é porque uma pessoa montou uma empresa que eu também tenho que montar. Eu posso ter uma cabanazinha e vender legumes biológicos e estar lá e estar feliz e isso ser a minha verdade. Se quiseres não casar, não ter filhos, estar sozinha, pôr uma mochila às costas e ir pelo mundo, essa é a tua verdade. Então, co-criar tem muito mais a ver com quem tu és na realidade, o que é que está dentro de ti, em silêncio e conheceres realmente quem tu és, do que propriamente andarmos a criar metas, tarefas e ação, quando na realidade nós estamos muitas vezes a criar metas, tarefas e ação e que vai de encontro àquilo que nós não somos. Posto isto, eu termino agora o meu vídeo de orientação contigo. Caso tu necessites de alguma ajuda da nossa parte, podes encontrar todos os nossos serviços que nós prestamos dentro da Escola de Desenvolvimento Humano. Caso necessites de aprofundar mais algumas temáticas que possas ter dentro de ti, podes sempre adquirir ou uma terapia de desenvolvimento humano em forma individual, que nós também temos dentro da nossa clínica social, ou então um pack de sessões de mentoria de desenvolvimento humano para desconstruir e criar algo que tu queiras para a tua vida. Toda a nossa formação, toda a nossa oferta nós temos disponível no site www.escoladedesenvolvimentohumano.pt, podes visitar. Tens aqui também na plataforma do Classroom toda a nossa oferta de leitura que te podem ajudar também a entender um pouquinho aquilo que eu falei por ti. Alguma coisa que tu necessites, tanto eu como toda a outra equipa de formadores, terapeutas, coaches, estaremos aqui para te ajudar. Por isso eu desejo que tenhas bons estudos, desejo que este vídeo te chegue e que te faça cair algumas das sementes dentro de ti e que tu tenhas um bom reencontro para fazeres umas excelentes cocriações. Muito obrigada, um beijinho.